Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo para darmos início em mais uma semana no nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Que bom que você tem estado comigo até aqui. Que o Senhor Jesus recompense você, te ajude, te dê graça, tenha misericórdia de ti todos os dias. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre ti, sobre a tua casa, tua família. Eu sei que você tem ajudado aqui esse canal, compartilhando, deixando like, se inscrevendo também. Que Deus te abençoe. Vamos iniciar com a oração como de costume. Então feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, as nossas faltas. Somos tão falhos para contigo, Pai. E mesmo assim, a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor venha ajudar cada um, Senhor, que está aqui, estendendo suas mãos, abençoando sua família, sua vida, guardando e protegendo seus passos. Nos ajude a ser conosco hoje e amanhã e sempre, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias estão em Ezequiel, capítulo 40, 41 e 42. E João 14. Capítulo 40 de Ezequiel diz assim: o novo templo. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exalto dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. A porta oriental. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente. Subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro, havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6 metros e meio. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e dos nichos era quadrado, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada, a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta, a distância de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes, por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas e estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circuncidavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. O pátio externo. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. A porta é norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus comprimentos, 3 de cada lado. Suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 50 metros. A porta sul.
Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas de outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas de outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava ao lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. Portas para o pátio interno. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham abertura ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu próprio pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinham aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Os quartos da preparação do sacrifício. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos e as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas. A do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas no lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento. Estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Quartos para os sacerdotes. Dentro do pátio interno, havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois, ele mediu o pátio, era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. O templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metros de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno, e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros, e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: esse é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura. E cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo, para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também um andar do meio.
Vi que ao redor de todo o templo foram construídos uma base, formando o alicerce dos quatro laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes eram de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entrada para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo. Tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo, da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira e um dos lados, e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, suas bases e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesma que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha duas folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que haviam nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Capítulo 42. Os quartos dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e um muro externo do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam ao lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os quartos tinham. Por isso, a área deles era menor do que as dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros, em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos com a passagem em frente deles. Era como se os quartos do lado norte tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes à porta dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendiam para o leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois um homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isso é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo.
Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área dos 4 lados, em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. João, capítulo 14. Jesus fortalece seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa. Porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu lhe pedirei ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas vocês o veem e conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Pois eu vivo. E porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, que tem os meus mandamentos e lhe obedecem. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem o coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, você já sabe, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.